No vídeo de hoje nós vamos aprender como fazer o bolso embutido com lapela, que é este bolsinho aqui, tradicional em peças de alfaiataria. É usado em calça social feminina e em calça social masculina e também é o mesmo bolso usado em blazer, tá gente? Ele vai ter uma casinha aqui de botão que a gente faz depois para colocar um botãozinho aqui no bolso. Aqui, gente, eu já marquei a medida do meu bolso. E vocês vão precisar aí marcar uma medida, uma largura de bolso que seja bem proporcional ao tamanho de vocês. Então aqui eu vou usar 13 centímetros de largura, porque vai ficar proporcional aqui ao tamanho da minha calça. Vocês podem ver que tudo na modelagem é muito visual. E um tamanho para outro difere esses detalhes, então vocês vão ter que ver aí o tamanho da largura do bolso. E de altura a gente vai ser mais ou menos 1,2 centímetros. 1,2, 1,3, fica um pouquinho maior que 1 centímetro, não tem problema nenhum, tá? Então, fiz aqui a largura, desenhei o meu bolsinho levemente inclinado para ficar mais bonitinho, gente. Então, vai ficar levemente inclinado. E aqui uma dica bem importante, que eu não fiz desse primeiro lado, mas que acho que vai ajudar muito. Eu peguei aqui a parte de trás, meu tecido, como ele é um tricoline bem fininho, mais difícil de costurar, eu entretelei apenas a partezinha que vai aqui, o bolsinho, tá? Isso vai ajudar bastante aqui na hora da costura. Esse primeiro aqui eu não tinha feito, e aí eu resolvi fazer esse segundo aqui com a entretela, que vai ficar mais fácil. Então, uma dica bem importante, vai lá, cola um pedacinho de entretela exatamente onde vocês vão colocar aqui o bolsinho de vocês, tá? Para o detalhe do bolso, vocês vão precisar de 2 tirinhas de tecido que vai ter a largura do bolso mais 4 centímetros de largura por 6 centímetros de altura. Essa medida vai ser a mesma, tá? Vai ser sempre a mesma altura, 6 centímetros, pela largura do bolso mais 4. Então, aqui no meu caso, deu 13 mais 4, 17. E vocês vão precisar de 2 tirinhas dessa. No caso, para os 2 bolsos, 4 tirinhas, certo? 2 para cada bolso. E aqui eu também entretelei, ó, com entretela de malha, vocês já sabem como entretelar. Então, eu fui lá, colei um pedacinho de entretela, que aí ele fica mais firminho para fazer o acabamento, que é o acabamento aqui da abinha. E cortei 2 fundos de bolso, que também tem a largura do bolso mais 4 centímetros, ou seja, a mesma largura que eu usei aqui para tirinha. E de altura, eu usei a mesma, tipo, cortei quadradinho mesmo. Então, aqui no meu deu 17, usei 17 de altura também, ficou como se fosse um quadradinho. E para cada bolso, você vai precisar de 2 fundos. Aqui, gente, eu já vou dizer para vocês que depois a gente vai ter que cortar, deixar um fundo maior que o outro. Mas eu gosto de cortar na hora que eu tô costurando, gosto de cortar aqui na hora de fazer o bolso, todos os pedaços iguais. Então, se você for fazer aí, cortar para os 2 bolsinhos, vai ser 4 fundos do bolso, com a mesma largura, mais a margem de costura, né? A mesma largura aqui da tirinha, pela altura, e normalmente vai ser uns 15, 17 centímetros. Se você achar que tá grande demais, depois não tem problema, tem como você diminuir, é bem fácil, tá? Então, já fiz aqui o desenho com a régua. Agora, gente, nós vamos começar assim, ó. Nós vamos pegar aqui as nossas tirinhas. Vamos dobrar elas no meio com o direito para fora. Com o direito para fora. E nós vamos agora marcar meio centímetro, onde a gente vai costurar essas margens. Ó, vamos dobrar com o direito para fora. Deixa eu pegar aqui meu lápis, gente, que eu deixei na outra mesa. E aí você pode fazer com a régua. Vim aqui, marca meio centímetro da dobra para dentro. Risca aí meio centímetro.
da dobrinha pra dentro. Marquei aqui, agora a gente vai pra máquina de costura e vai passar uma costura exatamente aqui onde a gente fez essa marquinha, dando retrocesso aqui no início e no final. Então, você vai passar a costura. Repare que vai ficar um pouquinho menor que o pé calcador. Ó, fiz aqui um lado. Agora eu venho e faço o outro. Ó, gente, fiz aqui os dois lados, que vão ser as lapelinhas, tá? Deixa eu puxar aqui pra vocês visualizarem melhor. Vou tirar aqui o alfinete. E aqui como que vai ser as duas lapelinhas aqui do bolso. Agora a gente vai pegar a parte da calça, que já precisa estar desenhada aqui com o desenho aqui do bolso, certo? Ó, desenho aqui do bolso. Já está desenhado. Agora, eu vou pegar aqui minha lapelinha e vou marcar exatamente a largura aqui do bolso, pra gente não se perder, tá? Porque eu tenho que terminar minha costura exatamente na mesma largurinha do bolso. E aí, a gente vem aqui, ó, mede bem certinho, ó, para os dois lados, ó, ficarem iguais, tá? Eu tenho que fazer os dois ladinhos iguais. Agora, eu vou pegar um deles, vou encaixar com a dobrinha para baixo e a costura vai ficar bem na linha do desenho do bolso. Então, eu venho aqui, encaixo. Tá vendo? Eu vou encaixar o bolso, a costura do bolso, ó, na linha para baixo. Na linha, tá vendo aqui, ó? Na linha para baixo. Bem certinho. E agora, a gente vai passar uma costura em cima da costura. Só que a gente vai dar retrocesso no início e no final, onde a gente marcou aqui a marquinha do bolso. Então, vamos aqui pra máquina agora. Você tem que cuidar que o iniciozinho, para ele ficar bem certinho onde você marcou, tá? E aí, você pode passar a costura bem em cima de onde você tinha feito. Cortar aqui a linha. Olha só, gente. Fiz aqui a primeira costura e a bordinha, ó, tem que ter ficado da linha para baixo, tá vendo, ó? Que é o que depois a gente vai dobrar, tá? Agora, eu venho com a outra parte e vou fazer a mesma coisa. Venho aqui, marco exatamente onde é. E também, a dobrinha aqui e a costura vai ficar da linha para baixo. Então, da linha aqui para baixo. Tem que ficar bem retinho. E você vai conferir aqui. Gente, essa parte aqui tem que encaixar bem certinho. Se não encaixar certo, depois dá BO. Ó, bem certinho. Vou até pôr um alfinete aqui pra segurar. Ó, encaixa a linha bem certinho, tá?
tem que terminar aqui no finalzinho, bem bonitinho. Tá? Mesma coisa agora. Deixa eu conferir aqui. Ó. Tá vendo ó, o espacinho aqui? Gente, tem que fazer bem bonitinho. Porque senão depois dá problema. Cachei pra máquina de costura. Mesma coisa, retrocesso no início e no final. Marca aqui o iniciozinho, bem certinho, bem bonitinho. E passa a costura agora por cima da costura que você já fez. Olha, gente, fizemos aqui as duas costuras. Vamos ver se aqui, ó, elas terminaram quadradinha, na mesma altura, ó. Aqui também na mesma altura. E aí a gente pode, ó, conferir pelo lado do avesso se tá bem bonitinho, ó, se tá retinho. Se as costurinhas aqui, ó, elas têm que ter terminado bem na mesma altura, tá? Pra gente poder cortar agora o tecido e dar certo. Feito isso, ó, gente, o que vai ter acontecido aqui? Aqui no meio vai ter um espaço, ó, certo? Um espaço. Eu vou pegar, abrir esse espaço, vou dobrar no meio. O que que eu vou fazer agora? Isso mesmo que você tá pensando. Vou cortar, dar um pique bem no meio. E eu gosto de vir aqui pelo avesso, ó, gente. E aí aqui, se você preferir, você pode. Tem muita gente que faz aquele desenho, ó. Corta assim, bem no meio. E aí faz um triângulozinho aqui no final, tá? Ó. Quadradinho, quadradinho, triângulozinho no final. Claro que aqui, ó, na hora da gente cortar, gente, muito cuidado para não cortar a parte ali que você já costurou da lapela. Certo? Deixa eu pegar minha... Eu acho que vou pegar minha... Ah, não, minha outra tesoura tá muito longe agora. Ó, vai indo. E a hora do triângulo tem que ir até o finalzinho, tá? Bem certinho, quase rente mesmo. Senão depois não fica bonitinho, tá? Muita calma nessa hora. Feito isso, ó, gente. Viramos aqui. E agora é hora de botar pra dentro. Vira tudo pra dentro, os dois. Ó, que já tá formando uma lapelinha aqui. Tá vendo que às vezes aqui no cantinho, ó, gente, vai ficar meio ajeitadinho, ó. Aí você dá uma puxadinha aqui pra ele se ajeitar. Às vezes você tem que dar um piquezinho. Ó, que nem aqui, ó, eu acho que é só dar um piquezinho a mais. Fazer até o finalzinho, ó. Pro tecido se ajeitar. Agora, o que que a gente vai fazer? Tá vendo, ó, que ele ajeitou? Ó, que o triângulozinho tá querendo vir pra fora, mas ele vai ficar escondidinho pra dentro. Agora, eu vou ali no ferro, vou dar uma passadinha e já venho mostrar pra vocês a outra parte do acabamento. Dei uma passadinha aqui e agora, gente, vem um acabamento que é muito importante pra ficar quadradinho aqui o nosso bolsinho, ó. Deixa eu tentar mostrar mais assim de cima, ó. Eu vou pegar aqui
as partes, ó, só do cantinho aqui, tá vendo, ó? E desse triângulozinho. E agora eu vou passar uma costura, ó, com o triângulozinho assim, ó, prendendo. Como se eu estivesse fazendo uma costura aqui, ó. E tem que ser bem rente, porque é ela que vai deixar o nosso canto quadradinho. E eu vou fazer isso dos dois lados. Então, vem aqui pra máquina. Ajeito, né, o meu bolsinho. Ó, não tem problema começar lá em cima, tá? Tá vendo? Ó, gente, onde eu passei a costura, ó. Aqui, certinho, aqui um fechando, né? Não pode deixar aberto, eu tenho que deixar assim no meinho. E agora, ó como é que fica o resultado. Aí ele vai ficar quadradinho aqui pro lado direito. Claro que aqui depois eu vou dar uma passadinha, né? Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui desse lado. Do outro ladinho. Ó, puxar aqui. Opa, mexi. As duas... Deixa eu levantar aqui. Ó, as duas partes do bolsinho retinhas e o triângulozinho no meio. Vou passar, lembrando que tem que passar por cima do triângulo, tá, gente? Ó, o triângulozinho tem que ficar pra fora. Agora eu vou pra máquina. Tem que passar bem rente aqui o acabamento, tá, gente? Ó. Pra ficar com aquele cantinho quadradinho. Vou puxar aqui pra mostrar agora como é que ficou. E olha só, gente, como é que ficou o acabamento. Ó. Fica o cantinho aqui quadradinho. Aqui. Ó. Claro que aqui, ó, gente, depois a gente vai dar mais uma passadinha, mas é isso mesmo. Ficou certo. Opa, deixa eu mostrar aqui. Ficou certinho aqui as duas camadinhas no meinho aqui, o cantinho. Às vezes, se você perceber que fica meio repuxadinho, às vezes é só talvez dar um cortezinho, assim, um piquezinho, assim, pro tecido ficar melhor, ó. Mas o triângulozinho tem que estar preso aqui junto na lateral, tá? Beleza, gente? Se a gente fosse fazer com uma lapela, a lapelinha estaria costurada, a gente encaixar a lapela aqui dentro e a costurar aqui nessa margem de cima aqui do bolso. Mas, como a gente tá fazendo o bolsinho da calça social, a gente agora vai fazer o fundo. Então, a gente já tá com a parte aqui da lapela pronta, tá vendo, ó? Isso que esse tecidinho aqui é bem ruinzinho, mas daqui tá saindo. Vou pegar aqui o fundo agora, vou virar aqui o meu bolso para o avesso. Pego aqui um dos fundos, lembra que o meu tá quadradinho, né? Vou encaixar aqui, assim, ó, gente. E vou passar primeiro uma costura aqui na linha de cima. E essa costura que eu vou passar aqui na linha de cima, tá, gente? Eu vou dar, como se fosse uma margem aqui de 1 centímetro. Vou começar o retrocesso pra dentro e vou terminar 1 centímetro antes. Então, aqui encaixo o meu fundo e vou costurar aqui nesta margem superior, tá? Então, pego aqui a máquina. Peguei aqui, ó, o fundo. Com a margenzinha, tá vendo? Que é só na margem da lapela. Opa, minha linha escapou. Só na margenzinha da lapela. Então, retrocesso. Retrocesso, lembra
que aqui, ó, eu deixei... Deixa eu puxar minha linha, senão ela vai... Eu deixei 1 centímetro aqui de margem, ó. Ó, gente, deixei 1 centímetro aqui de margem, tá? Agora, lembra que eu falei pra vocês que um lado do fundo a gente vai acabar cortando? O que que a gente vai fazer? Eu costurei essa primeira parte. Agora, ó, eu levanto ele pra cima, tá vendo, ó? Levanto ele pra cima. E agora eu venho com o outro fundo do bolso e encaixo na outra partezinha aqui da lapela, só pegando aqui a parte da lapela. E vocês agora reparem que tá vendo que um fundo do bolso ficou maior que o outro, certo? Correto? É isso mesmo. Mas não se preocupe, a gente vai cortar. Por isso que eu nem passo o acabamento aqui, ó. Cortei aqui o fundo, vou encaixar aqui. Agora eu vou costurar, dando retrocesso no início e no final. Puxar bem a linha, né? Agora, gente, ó, quando vocês olharem aí, vocês vão ter os dois fundos do bolso, ó, pregadinho, um na parte de baixo, outro na parte de cima, certo? Cortei, né, gente? Agora, encaixei aqui os dois fundos. Nesse caso, né, antes, ó, quando você virasse, ele ia estar mais curtinho assim, ó. Daí não teria problema, era só você vir e cortar aqui o acabamento, ó, pra deixar... O acabamento não, pra deixar os dois do mesmo tamanho, né? Eu acho que eu vou cortar pra ficar do mesmo tamanho que tá do outro lado. Ó, esse aqui tá com... Eu tinha deixado 17. 17, tá vendo? Que ele ia ficar com 17. Cortar só pra ficar do mesmo tamanho que o outro lado, tá, gente? Eu tô muito arteira nesse vídeo hoje. Mas lembrando, vocês não precisam fazer isso. Encaixei aqui, agora, gente, a gente vem e fecha, costura aqui, ó, toda a lateralzinha do bolso, tá? Você pode fazer isso, ó, eu prefiro, né, virar aqui a borda, tá vendo, ó? E costurar aqui, enxergando aqui esse lado, aí faço toda a volta do fundo do bolso e termino aqui do outro lado. Vou vir aqui com a máquina. Não sei se vocês vão querer fazer esse bolso aí. Pois vocês me contem quem é que vai se animar a fazer o bolso com lapela. Sempre tem gente que gosta, né? Termino aqui com o retrocesso. Puxa bem a linha. Vou mostrar aqui como que fica o resultado. E aí, gente, ó, depois vocês podem passar ou zigue-zague, aqui dobrou um pouquinho a margem, ou zigue-zague, ou overlock, nem toda a volta aqui do bolsinho. Mas aqui, ó, gente, ele está prontíssimo, ó, com... Deixa eu pegar assim mesmo, ó. Com o fundo do bolso aqui prontinho, ó. Certinho, tudo pronto. E aí depois você vem aqui e faz, ó,
a casinha de botão para fazer o acabamento. E é isso, gente, ó. Fizemos aqui o nosso bolsinho embutido com lapela. Não é o meu bolsinho favorito, confesso aí. Eu acho que ele é bem chatinho assim de fazer. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. E se vocês realmente quiserem fazer aí esse bolso no modelo da calça ou do short de vocês, faz e depois me manda uma foto que eu quero ver o resultado.